Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. 1. Jesus disse: Não pensem que eu vim destruir a lei ou desmentir o que os profetas disseram. Não vim destruí-los, mas vim para dar cumprimento às leis de Deus. Em verdade, eu digo a vocês que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja totalmente cumprido. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. 2. A lei de Moisés é composta por duas partes bem distintas: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por ele mesmo. A lei de Deus é inalterável. Já a lei civil ou disciplinar era apropriada aos costumes e ao povo daquela época. Por isso, modificou-se com o tempo. A lei de Deus está descrita nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Deus que os tirou do Egito, onde eram escravos. Não deverá haver outros deuses estrangeiros a serem adorados, nem será preciso fazer imagens talhadas para representar a mim ou as coisas da terra, da água ou do céu. 2. Não pronunciar o nome de Deus em vão. 3. O dia de sábado deve ser santificado. 4. Honrar e respeitar o pai e a mãe. 5. Não matar. 6. Não cometer adultério. 7. Não roubar. 8. Não testemunhar falsamente contra o próximo. 9. Não desejar a mulher do próximo. 10. Não desejar nada que pertença ao seu próximo. Esta lei, conhecida como os 10 Mandamentos, foi recebida por Moisés no Monte Sinai e é considerada uma lei válida para todos os tempos e para todos os países, tendo, por isso mesmo, um caráter divino. Moisés precisou criar várias leis rígidas para manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Era preciso combater os abusos e os preconceitos adquiridos pelo povo hebreu durante os anos em que permaneceram como escravos no Egito. Moisés, para dar autoridade às suas leis, precisou atribuir-lhes uma origem divina, assim como já haviam feito todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Somente a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, pouco desenvolvidos moralmente e com pequeno senso de justiça. É evidente que Moisés, ao incluir entre os seus mandamentos não matar e não fazer mal ao próximo, não poderia se contradizer fazendo uma lei que mandasse exterminar outros povos. Assim, as leis de Moisés tiveram um caráter essencialmente transitório e foram úteis somente para a sua época. O Cristo. 3. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Veio cumpri-la e desenvolvê-la, ajustando-a ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés,
Jesus teve o cuidado de modificá-las profundamente, tanto no seu conteúdo quanto na forma de aplicá-las. Combateu os abusos das falsas interpretações e das práticas exteriores, ou seja, rezas longas, cheias de rituais, com palavras repetidas e sem nenhum sentido vindo do coração. Jesus reformou radicalmente as leis de Moisés, resumindo-as nas seguintes palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: está aí o resumo de toda a lei e de tudo o que os profetas vieram ensinar antes de mim. Jesus disse: o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja totalmente cumprido. Ao falar assim, ele quis dizer que nem o mundo espiritual, nem o mundo material se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre os homens e os espíritos. É preciso que a lei de Deus seja praticada plenamente na terra, em toda a sua pureza e com todas as suas consequências. De que adiantaria estabelecer uma lei para privilegiar alguns homens ou até mesmo um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, recebem dele, sem distinção, a mesma dedicação. 4. O papel de Jesus não foi somente o de um legislador moralista, que utilizou apenas a autoridade de sua palavra. Ele veio trazer vários ensinamentos aos homens, cumprindo assim as profecias que anunciaram a sua vinda. Sua autoridade vem da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Entre tantas coisas, Jesus veio a ensinar que a vida definitiva não está na terra, e sim no plano espiritual. Ele veio mostrar também os caminhos que conduzem o homem até esses planos e a maneira de se reconciliar com Deus, para que o retorno ao plano espiritual, após o desencarne, se dê em uma condição melhor. Preveniu sobre as coisas que iriam acontecer para que os destinos da humanidade pudessem se cumprir. Entretanto, Jesus não pôde transmitir todo o seu conhecimento, pois os homens ainda não estavam preparados para recebê-lo. Assim, limitou-se a lançar a ideia das coisas que ainda não podiam ser compreendidas. Para receber as verdades de forma completa, o espírito humano precisaria adquirir certo grau de maturidade. Caberia à ciência contribuir para que essas ideias pudessem ser reveladas. Portanto, era preciso dar tempo para que a ciência progredisse. O Espiritismo. 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas, ao contrário, como parte de um processo natural, onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é um instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. 6. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo
é a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é o produto do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem pela Terra. 7. Do mesmo modo que Jesus disse: "Não vim destruir a lei, vim cumpri-la", o Espiritismo também diz: "Não vim destruir a lei cristã, vim executá-la". O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que Cristo ensinou. Ele procura explicar de uma maneira mais fácil para que todos possam entender o que Jesus falou de forma simbólica. Tendo a supervisão do Cristo, foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração.